dia a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome da Faculdade de História, eu dou as boas-vindas a todos os participantes da 28ª Semana de História, História e Resistência, a formação dos historiadores e historiadoras. O evento, como o título indica, revela sua importância. Resistir aos tempos obscuros que vivemos e aos que virão, porque certamente tem espaço para piorar, mas eu não vou entrar nessa seara agora. As discussões, debates e diálogos em diferentes vertentes historiográficas, teórico-metodológicas, que serão apresentadas ao longo desses 3 dias de evento, encerram o papel do historiador, aquele inquieto que busca a compreensão do passado humano. Tais diálogos serão produzidos aqui, são frutos, certamente, das inquietações dos que estão dando os primeiros passos no árido, mas gratificante caminho da pesquisa. Esse evento, aproxima discentes aos quais cabe o mérito da organização da 28ª Semana de História, aos docentes, professores das redes públicas de ensino, públicas e privadas, e aos pós-graduandos. A todos e a todas, nós damos as boas-vindas. E é uma pena, que hoje, num evento que diz, que se refere à resistência dos historiadores e historiadoras, nós tenhamos pouco público. Esperamos que aqueles que não estão aqui estejam dando aula nas ruas, estejam nas manifestações, lutando por direitos e resistindo. Aos que estão aqui, sejam novamente muito bem-vindos e bem-vindas. Particularmente, agradeço a graduação, a uma grande turma que se organiza desde meados do ano para tornar possível a Semana de História. E certamente é um mérito de vocês, Maiara, Gabriela, Rafaela, João e tantos outros que agora não vou lembrar o nome. Muito obrigada a vocês, comissão organizadora da graduação, pela realização desse evento, nesse momento de tempos obscuros. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Obrigada. Bom, a segunda parte da minha permanência aqui na mesa refere-se à mediação da fala do professor Diogo da Silva Roriz, Dimensões da Resistência Feminina na Universidade, Maria da Linhares, 1921-2011, e Cecília Maria Westphalen, 1927-2004. Professor Diogo da Silva é professor associado da Universidade Federal do Mato Grosso, foi professor nos cursos de História e Ciências Sociais da Unidade em Amambaí, fez seu doutorado em Curitiba, é mestre em História pela Universidade Júlio de Mesquita Filho, atua nas áreas de História com ênfase em Teoria e Filosofia da História, atua no campo de História Intelectual, História da Historiografia Francesa e História da Historiografia Brasileira. Com muita alegria, eu convido o professor Diogo a compor a mesa aqui e nos apresentar um pouco mais da história da professora Maria da Linhares e professora Cecília Maria Westphalen. Bom dia a todas e a todos. Quero dizer inicialmente que é um prazer enorme poder comparecer aqui nessa casa novamente, agradecer pelo convite,
agradecer pela gentileza com que eu fui recebido em todos os momentos, tirando dúvidas para vir aqui. Vim me buscar na rodoviária de madrugada, tive que incomodar colegas, então tudo isso agradeço por essa gentileza. E é um prazer enorme poder estar aqui, falar um pouquinho com vocês a respeito da trajetória de algumas historiadoras, algumas delas esquecidas, não é o caso das duas que eu vou estar aqui falando um pouco para vocês, mas muitas delas hoje praticamente esquecidas em suas trajetórias, que foram cruciais para o desenvolvimento do campo da história no Brasil e suas atuações, embora restritas, com obras muito significativas. Então, gostaria, então, como eu disse, de agradecer por essa gentileza. E o que eu vou apresentar aqui, rapidamente, a vocês, são resultados de um projeto interinstitucional intitulado Biografias Intelectuais, as pioneiras nos estudos históricos brasileiros, que contou com o apoio da CAPES no edital Biografias em 2016, e esse ano os resultados desse trabalho estão sendo organizados para serem publicados em 3 coletâneas, que deverão estar prontas no início do próximo ano. Foi uma grata surpresa aqui reencontrar o professor João Fragoso, que é um dos professores que contribuíram justamente com um texto muito interessante sobre a Marieda Linhares, que foi sua orientadora. Durante muito tempo, o professor João Fragoso conviveu com ela e falou de perto de sua trajetória. Então, muito mais do que eu, ele conhece a trajetória da Marieda. E os resultados que eu apresento aqui a vocês são parte dessas pesquisas coletivas, que formam esse rol que eu vou mostrar para vocês logo depois, de um conjunto de historiadoras que, a princípio, pareciam poucas, mas vou mostrar a dimensão para vocês de uma realidade muito diferente do que, a princípio, se apresentava. Focando, como eu disse a vocês, na trajetória da Marieda Linhares, no Rio de Janeiro, e da Cecília Westphalen, no Paraná, ambas elas se formaram em Geografia e História, a Marieda no Rio de Janeiro, a Cecília no Paraná. Ambas ocuparam a cadeira de História Moderna e Contemporânea, como catedráticas a partir da década de 1950. Ambas foram cruciais no desenvolvimento de seus programas de pós-graduação, a Marieda no Rio de Janeiro, a Cecília no Paraná. A Cecília, no caso, inclusive, com uma linha de demografia histórica, a Marieda, no Rio de Janeiro, com uma linha de história agrária, até hoje fundamental e muito marcante. Ambas contribuíram enormemente com o desenvolvimento do campo da demografia histórica e da história econômica e social no Brasil. Ambas foram pioneiras nas discussões sobre as fronteiras acadêmicas e disciplinares de sua área, porque no período em que funcionou as cátedras, entre 34 e 68, havia muitas barreiras em se ultrapassar linhas de pesquisa. Professores que faziam parte das cadeiras de História Antiga e Medieval não poderiam fazer pesquisa sobre a história do Brasil, valendo o mesmo para professores que estavam na cadeira de História Moderna e Contemporânea, não poderiam ultrapassar a cadeira de História do Brasil e vice-versa. Como eu vou mostrar rapidamente para vocês, locais como o Paraná, essa rigidez não era tão grande, ao passo que São Paulo e Rio de Janeiro era maior. No caso do Paraná, mesmo considerando que a Cecília começou fazendo pesquisa sobre história diplomática europeia, seu primeiro livro marcante foi Pequena História do Paraná. Um livro de 1953, que fazia uma revisão sobre a história produzida pelo Instituto Histórico Geográfico do Paraná e que procurava trazer para a academia estudos pautados em análises de fontes com metodologia, com teoria, marcadamente ligadas à historiografia francesa. Como nós veremos na sequência, a Marieda Linhares, ao contrário, ela também teve essa aproximação com pesquisas
voltadas para o campo da diplomacia, história diplomática, mas ela própria ficando insatisfeita com essas pesquisas iniciais, na sua livre docência, depois para a sua tese de cátedra, ela mesma dizendo que teve muito pouco tempo para ambas as teses, em torno de 6 meses para escrever cada uma delas, e fez isso muito mais por influência do Delgado de Carvalho, que exigia dela estar se preparando para ocupar a cátedra de História Moderna e Contemporânea, e, nesse ponto, foi o que ela acabou fazendo. E, nesse percurso inicial, ela vai estar mostrando que o campo que ela se consagrou, justamente, que foi sobre a história agrária, ela foi fazer esse tipo de pesquisa com o fim do regime de cátedras em 68. Antes de chegar a isso, eu vou trazer para vocês alguns aspectos que são interessantes para pensarmos o problema. Então, eu gostaria de dizer a vocês que, antes de chegar propriamente nesse problema, eu gostaria de situá-lo com algumas questões. Algumas que poderíamos chamar de longa duração, outras de curta duração. Mas, antes de fazer esse rápido percurso, é interessante que pensemos alguns aspectos do campo da resistência. E esses aspectos estarão na trajetória dessas historiadoras. É importante entender que resistência quer dizer não ceder às circunstâncias. E foi o que elas fizeram, com seus percursos, considerando as suas limitações, e elas avançaram em relação a isso. Mesmo nas situações adversas que elas passaram naquele período. Resistência também é uma força que se opõe à outra, mesmo que o espaço de disputa seja desigual entre elas. E o foi muito fortemente no período. Nós vamos ver aqui com algumas tabelas que era muito comum o aparecimento de alunas, especialmente após o comissionamento em São Paulo, que inicia em 36, ideia semelhante que acontece no Rio após 38, e no Paraná, após 1941, o ingresso de mulheres nas faculdades de filosofia chega a tal ponto que muitos cursos tinham em torno de 70% a 80% de seu público de mulheres. Vou mostrar alguns dados para vocês, mais sistemáticos a respeito de São Paulo, mas era muito comum isso no Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Paraná, onde esses cursos inicialmente foram originados. Em São Paulo, foi criado o curso de Geografia e História em 1934. No Rio de Janeiro, o curso de História do Distrito Federal em 1935. Ele é extinto no final de 1938. E, em 1939, ganha fôlego na Universidade do Brasil a Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras, com um curso de Geografia e História. No Paraná, é criado um curso de Geografia e História em 1938, e em Minas Gerais, um curso de Geografia e História em 1939. Esses 4 cursos de Geografia e História são basicamente a base que dará forma às áreas de Geografia e História no Brasil entre os anos 30 e os anos 40. Evidentemente, depois disso, nós tivemos uma expansão significativa, e se considerarmos hoje, nós temos mais de 600 cursos de História, considerando universidades públicas e universidades particulares. Além disso, como eu disse a vocês, resistência também se refere a uma defesa contra um ataque. Tanto no Paraná quanto no Rio de Janeiro, elas tiveram ataques. Alguns mais diretos, outros mais velados. E, por fim, resistência é uma luta constante pela liberdade de escolha, de ação e de pensamento. Com base nisso, é que eu gostaria de começar o problema distanciando-se do problema. Gostaria de, primeiro, mostrar para vocês, com base em 2 processos criminais, como a sociedade, e nesse aspecto também, o sistema judicial brasileiro, observava que tipo de mulher deveria ser benquista pela sociedade. O primeiro processo se refere a um crime de defloramento, que é o que nós conhecemos como estupro, que aconteceu em 1917, em Ribeirão Preto, em São Paulo. Nas circunstâncias em que ocorreu esse defloramento, a vítima ela morava nos fundos de um consultório dentário,
E o dentista, jovem residente na cidade de Ribeirão Preto, junto com seus amigos, convidaram a moça para saírem e curtirem a noite em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, naquele período, era uma cidade com um pouco mais de 45 mil habitantes, era um dos centros produtores do café no período. A família Schmidt tinha um conjunto de fazendas com mais de 7 milhões de pés de café, mas, ao mesmo tempo, você encontrava pequenos produtores com 2 mil pés de café, 5 mil pés de café, 7 mil pés de café. E, embora já fosse um período de crises recorrentes do café, naquele momento foi o grande auge de produção de café para a região de Ribeirão Preto. E, com isso, fez com que houvesse a criação de vários teatros, cinematógrafos, o centro da cidade com um fluxo muito grande de pessoas tendo esse espaço de lazer. E foi justamente nesse local específico que acontece esse defloramento. E, perguntado sobre a circunstância, o depoente ele vai dizer, e aqui é o que nos interessa, para esse primeiro momento de pensar esse problema de uma forma mais circunstancial. Somos inocentes, ela não. É um pequeno fragmento do depoimento. Nós pagamos e ela aceitou. Moça de família não aceita isso. Se ela fosse de família, não teria pego o dinheiro. Moça de família mal pega na mão. E ela pegou com gosto tudo em nós. Não sei se é profissional, não posso provar nada disso. Mas ela sabia fazer de tudo. E fez de tudo em nós. Se ela diz que é flor, dessa flor não resta mais nem as pétalas. Na deliberação dessa causa, os acusados foram inocentados. Quase 100 anos depois, no Mato Grosso do Sul, numa cidade próxima ao Paraguai, que é Amambai, que fica próximo ao Paraguai, Ponta Porã, e do outro lado, próximo ao Paraná, num outro processo que aconteceu em 2007, houve uma tentativa de assassinato ocorrida próxima a uma aldeia ao redor dessa cidade. Amambai, para a maioria de vocês que não deve conhecer, é hoje uma cidadezinha com quase 40 mil habitantes, sendo que desses 40 mil, 18 mil são autodeclarados indígenas. A cidade, portanto, ela fica ao redor de 3 grandes aldeias, uma delas com mais de 10 mil habitantes, incluindo aí escolas dentro das aldeias, algumas delas muito bem estruturadas. E, nessas circunstâncias, houve essa tentativa de assassinato, também decorrente de uma tentativa de estupro. No depoimento prestado à justiça, um dos jovens alegava: não estupramos ninguém, muito menos tentamos matá-la. Somos inocentes. Pegamos ela na praça, tomamos umas cervejas e fomos levar ela até a aldeia. Próximo de lá, ela começou a se insinuar, nos beijar e tudo mais. Sabe como é? Ela queria, ela mostrou isso para nós. Quando fomos para cima, ela se recusou e feriu-o. Não vou dizer aqui o nome, obviamente. Ele só se defendeu. Não estupramos ninguém. Somos de boa família, tementes a Deus. Imagina se faríamos isso. Então, vejam, são circunstâncias bastante distintas, que aconteceram em momentos também bastante distintos, uma diferença de quase 100 anos, mas que tem coisas muito incomuns, porque em ambos os casos, os acusados foram inocentados. E, em ambos os casos, eles usaram como argumento que as moças não eram inocentes. Em ambos os casos, eles alegaram que elas já conheciam muito bem esse universo que não é próprio para a mulher, nessas circunstâncias. Então, aqui nós poderíamos refletir um pouco para nos voltarmos ao nosso tema propriamente. Por que 2 casos tão diferentes no tempo e nos espaços não são aqui tão importantes? Que relação podem ter com o nosso tema e com o tema desse encontro? Primeiro, a construção de um imaginário social que persiste no tempo. A mulher deve ser obediente, de família, submissa à família, depois ao marido, não trabalhar fora de casa, ser prendada e gerar filhos. Não deve se prestar a fofocas, nem ser aliciada por indivíduos de índole duvidosa.
Tudo que foge a esse padrão não deve ser benquisto pela sociedade. Por isso, não é de todo incomum as decisões, em ambos os casos, diante de um sistema judiciário bastante conservador, ainda patriarcal, desigual e injusto como é o nosso. Vejam, obviamente, eu não estou sistematizando aqui circunstâncias e vários casos como seria possível, mas dando apenas 2 exemplos, para agora nós podermos nos voltar num sistema de ensino que está se expandindo nos anos 20 e 30, criando faculdade de filosofia, São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná e em Minas Gerais, e diferente dos cursos de medicina, de engenharia, de direito, que tinha até então uma frequência pequena de mulheres desses cursos, começa a se formar um universo nessas faculdades de filosofia muito grande de mulheres. Uma presença muito grande de mulheres. Seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, seja em Minas Gerais, seja no Paraná. E a possibilidade do comissionamento, que era a possibilidade da maioria dessas mulheres que se formaram em institutos, como Caetano de Campos, em São Paulo, para o ensino primário, agregavam à sua formação o curso de letras, história e geografia, matemática, para poderem também serem professoras do ensino secundário, o antigo primário e secundário. Eu gostaria agora de mostrar para vocês muito rapidamente. Aqui serve para vocês terem como base a presença de mulheres durante o período de 36 a 44 no curso de Geografia e História. Obviamente, a parte de números absolutos, embora tenha aqui percentuais e sejam menor que 100, e não seja o caso de percentuais, o percentual é para vocês terem a dimensão de como estava a presença feminina nesse curso. E se vocês forem observar, há momentos que chega a quase 90%. Isso, como eu disse, não é apenas comum a São Paulo. Embora eu não tenha dados sistemáticos para o período, para o caso do Rio de Janeiro e para o caso de Minas Gerais, fazendo o mesmo tipo de contabilização dos dados, a frequência de mulheres no curso de Geografia e História no Paraná foi muito próximo. Uma média de 55% a 75%. E se vocês forem observar no próximo, que vai até 52%, não há uma alteração nesses dados. Poderíamos nos refletir. Por que era tão marcante a presença de mulheres nesses cursos? Se observarmos aquilo que já apontamos de início, a ideia de ser professora não era, de todo, ruim para aquela sociedade. E o acréscimo desse tipo de formação não era mal visto, na maioria desses locais, até porque muitas delas já eram professoras primárias. O problema não estava na formação, na licenciatura e no bacharelado para nenhuma delas. Como veremos, o problema ele começava a surgir depois de formadas. Porque o ingresso nesses locais e nessas profissões não era o problema, visto por nenhum desses espaços universitários que estavam formando suas regras, formando suas legislações, organizando seus cursos, organizando seus campos de atuação, suas pesquisas, seu ensino. O problema começava aqui. Como veremos na questão. Aqui é uma rápida ilustração dos alunos que fizeram seus doutorados em São Paulo nesse período, e a presença de mulheres, que era uma média de 60% a 80% nos cursos de graduação, que já cai para 40%. E não é que o rol de mulheres que tentavam ingressar era menor. É que a presença, nesse período, para se fazer o doutorado, não havia o respectivo curso de pós-graduação nesse período. Cursos como conhecemos hoje, de mestrado e doutorado, começam a partir dos anos 70, com a reforma da pós-graduação após o fim do regime de cátedras em 68.
Até o final dos anos 60, nós não tínhamos, aqui no Brasil, propriamente a ideia do mestrado, depois do doutorado. Então, em muitos casos, o candidato que estava sendo auxiliar de cadeira, assistente de cadeira, para permanecer nela, ou cumpria os requisitos do catedrático e fazia sua pesquisa e defendia seu doutoramento, ou um outro ponto que aparecia era a possibilidade de fazer seu exame de livre docência, que, nesse caso, não tendo o título de doutor, sendo aprovado nos exames, era respectivo o título de doutor já com a livre docência. Em São Paulo, em que havia essa organização inicial desse sistema de pós-graduação, grande parte dos alunos faziam o doutorado, a livre docência e, por fim, o concurso para se tornar catedrático. No Rio de Janeiro, foi muito mais comum se fazer a livre docência, porque o respectivo curso ele vai aparecer depois de 68 com a reforma da pós-graduação. O mesmo valendo para o Paraná. Quando formos observar mais atentamente o caso da Cecília Westphalen, da Altiva Baliana, no Paraná, elas fizeram sua livre docência e, logo em seguida, o concurso de cátedra. O mesmo vale se observarmos para o Rio de Janeiro o caso da Marieda Linhares e da Eulália Lobo, que fizeram, respectivamente, sua livre docência e depois o concurso para titular. Nesse caso aqui, como vemos, rapidamente, por esse quadro, aqui ainda há a presença de mulheres, mesmo que reduzido em relação ao número de mulheres que havia no curso. E esses dados são significativos para começarmos a observar que, quanto maior o poder agregado à profissão, menor era a presença feminina. Se havia uma grande presença feminina nos cursos de graduação, paulatinamente vemos diminuição no número de auxiliares, de assistentes, alunas que fazem seu doutoramento ou sua livre docência, e mais ainda, quando tentam prestar o concurso para a cátedra. No caso de São Paulo, já antecipando um exemplo, a Alice Piffer Canabrava, que consta aqui, como vocês viram, que defendeu seu doutorado em 42, viu a possibilidade de participar de um concurso de cátedra em 1946 para a cadeira de História da Civilização Americana, e, embora tenha tirado as maiores notas em relação à prova escrita, aula didática e em sua tese, ela foi preterida em prol do Astrogildo Rodrigues de Mello, que já era interino da cadeira desde 1944. Sobre esse caso da Alice Canabrava, há já uma literatura significativa demonstrando essas questões, e um dos pontos que se discute é que a presença do Fernando Brodel entre 1935 e 1937 na USP fez com que houvesse, inicialmente, um movimento antifeminista de ingresso da mulher na universidade. Essa tese, como nós veremos, ela é verdadeira em parte, porque esse não era a única circunstância que levou a ter uma presença muito pequena de mulheres nos cargos de comando nas cadeiras durante esse período. Por que eu disse verdadeira em parte? Porque o Eduardo de Oliveira França, que já está aqui, que foi orientado pelo Eurípides Simões de Paula, ambos tiveram, e vão mostrar isso ao longo de sua trajetória, uma influência muito marcante do Brodel. Muito marcante. Inclusive com uma correspondência de longo período que eles trocaram entre eles. Mas vejam, na correspondência, além de ser muito forte do Fernando Brodel com o Eurípides e o Eduardo de Oliveira França, ele também manteve correspondência com a Alice Canabrava, com a Branca Caldeira da Cunha e outras alunas do período. Qual que era a justificativa? E aí, nesse caso, o Eduardo ele simplifica isso numa fala no final dos anos 50. Ele vai dizer: o problema não está na mulher ocupar cargos na universidade. O problema está em quando ela tem família e filhos, ela não consegue dividir seu tempo. Se voltarmos para aquela discussão inicial em relação aos processos, embora as circunstâncias sejam distintas,
a justificativa volta para a ideia que se formou do que é a mulher e o que cabe a ela na sociedade. Eu vou aqui rapidamente mostrar para vocês terem ideia da circunstância quando entramos na cátedra. Aqui, embora o nome da Alice Canabrava esteja, ela está como assistente de cadeira, como livre docente. Quando passamos para as cátedras, não há sequer uma mulher. Porque eu disse a vocês que essa questão é verdadeira em parte em relação à possível caracterização que o Brodel fez sobre o papel feminino. Porque o problema não estava só nessa questão e no caso específico da missão francesa. Se formos para o Paraná e para o Rio de Janeiro, é muito forte essa mesma opinião, mas na cadeira de História do Brasil. A cadeira de História do Brasil, e nesse caso, em São Paulo, já nesse momento, com Alfredo L. Júnior, havia também uma forte, uma marcante, se não afirmações diretas, insinuações de que o lugar da mulher não era nas cátedras. A presença dela não era nas cátedras. O lugar fundamental da mulher era no ensino primário e no ensino secundário. Ali ela formaria as novas gerações. À universidade caberia a formação de pesquisadores, a formação de intelectuais, a formação de licenciados. Essa concepção, o Alfredo L. Júnior manteve até o final da sua vida nos anos 70. Embora, e nesse caso é interessante, que a sua filha Miriam Ellis fez carreira na universidade. No caso do Paraná, havia uma maior abertura por dois motivos. Primeiro, no Paraná não houve uma missão francesa, como houve em São Paulo e no Rio de Janeiro. Segundo, as cadeiras, a maioria delas, foram ocupadas por profissionais formados em outras áreas e, além disso, sócios representantes do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Foi o caso do Brasil Pinheiro Machado, do Bento Munhoz e do Homero de Barros, os três sócios do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, e, respectivamente, sendo catedráticos, no caso do Bento Munhoz, na cadeira de História da América, Brasil Pinheiro Machado, na cadeira de História do Brasil, e o Homero de Barros, na cadeira de História da Antiguidade e Idade Média. Esses três profissionais permaneceram no curso até o final dos anos 60. Mas uma dessas cadeiras, que era a cadeira de História Moderna e Contemporânea, não foi, nesse período, ocupada por nenhum catedrático. Curiosamente, um concurso que houve nos anos 40, que foi aprovado um candidato, não encontrei circunstâncias documentais que comprovassem a razão, mas ele não ocupa a cadeira. Essa cadeira, portanto, ela é ocupada sempre por assistentes. E uma dessas assistentes será a Cecília Westphalen, que foi aluna do curso entre 47 e 1950, junto com a Altiva Baliana. Ela se forma em 1950, e a partir de 1951, a Cecília ocupa interinamente a cadeira de História Moderna e Contemporânea, e a Altiva ocupa, junto com o Bento Munhoz, o cargo de assistente da cadeira. A Cecília, ela faz o concurso de livre docência em 1956, e logo no ano seguinte abre a possibilidade para a cátedra. E ela rapidamente elabora uma tese, ela vai dizer, anos depois, que não fica satisfeita com o trabalho sobre a época do Carlos V, mas com base nessa tese, ela é aprovada em 1957, se torna uma das catedráticas da cadeira. Se vermos logo na sequência, ali vocês verão que ela aparece. Por uma falha minha, rapidamente, de estar organizando os quadros, não está aqui o nome da Altiva Baliana, que ela fez a sua livre docência em 1955, e em 1958 ela é aprovada no concurso para ser catedrática em História da América. Então, aqui nesse caso, nós temos duas catedráticas. E, curiosamente, no Rio de Janeiro, acontece algo semelhante com a trajetória da Maria Eda Linhares e com a trajetória da Eulália Lobo. A Maria Eda vai ocupar a cadeira de História Moderna e Contemporânea,
No caso dela, não porque a cadeira estivesse vaga, mas porque o Delgado de Carvalho estava próximo da sua aposentadoria e queria já alguém para se preparar para ocupar a cadeira. Um dos nomes, e no caso era um homem que estava já com o título de livre docente, que poderia ocupar a cadeira, falece prematuramente, e a possibilidade aparece para a Marieda. Ela vai dizer em vários depoimentos que, a princípio, não era o que ela estava pretendendo, mas ela se prepara, faz um texto para a livre docência e, logo a seguir, se prepara para ocupar a cátedra. A Eulália Lobo, em circunstâncias semelhantes, faz o mesmo para a História da América. Então, tanto no Rio quanto no Paraná, nós temos duas catedráticas, tanto na cadeira de História da América, quanto na cadeira de História Moderna e Contemporânea. Curiosamente, durante esse período, nós não temos nenhuma catedrática nas cadeiras de História do Brasil. Nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro, nem em Minas Gerais, nem tampouco no Paraná. Portanto, aquilo que eu disse a vocês antes, a respeito da tese de que foi com o Brodel que aparece esse pensamento antifeminista da mulher ocupar cargos de liderança na universidade, só em parte ele pode aqui aparecer como verdadeiro. Porque também havia uma forte incidência de algo semelhante na cadeira de História do Brasil. E temos aí a abertura justamente em História da América e História Moderna e Contemporânea, para o Paraná, para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais. Isso só vai acontecer a partir do final dos anos 60. Em São Paulo, algo semelhante, porque a Alice Canabrava, sendo preterida em 46, ela vai se tornar catedrática, mas da Faculdade de Economia e de Administração, a partir de 1951. Então, vejam, todas essas circunstâncias são para vocês observarem o contexto do período, muito marcante com a presença feminina na graduação, fazendo seus doutorados, mas paulatinamente tendo muita dificuldade em se inserir entre as cátedras. Não por falta de capacidade, não por possibilidade, não por produção, mas por um efeito na sociedade desse imaginário muito forte de qual lugar que a mulher deveria ocupar. Falado um pouco do contexto, eu vou falar muito rapidamente da questão da historiografia. Como a historiografia pensou a presença da mulher na universidade? A questão das historiadoras. É muito interessante que nos últimos 30 anos houve um aumento significativo de estudos sobre historiadores no momento anterior e posterior à criação das universidades. Inclusive com coletâneas muito interessantes. Uma delas saiu pela editora Vozes, um 4º volume de historiadores clássicos. E, justamente nesse 4º volume, que traça um panorama de historiadores brasileiros, não há sequer o nome de uma mulher entre os ensaios. Nem sequer referências. Apenas algumas notas circunstanciais. Esse não é o único caso. Vou mostrar para vocês, muito rapidamente, alguns casos, e que, por incrível que pareça, não são limitados ao Brasil. Fora do Brasil, só recentemente, nos últimos 10 anos, é que começa a ocorrer de forma mais detida pesquisas sobre historiadoras, sobre cientistas sociais, em resumo, sobre as mulheres na universidade. Vou mostrar para vocês alguns exemplos muito rapidamente. Um texto chamado 50 Grandes Pensadores da História. Desses 50, não há a presença de uma única mulher. O texto que eu apontei há pouco, do Maurício Parada, que entre os 4 volumes agrega 51 historiadores, não há uma única historiadora nesse rol. Um livro chamado A Constituição da História como Ciência, organizado em 2013, dos 10 historiadores ali elencados, não há sequer uma única historiadora.
Uma exceção começa a aparecer em 2015 num texto chamado Afirmação da História como Ciência no século XX, em que dos 10 autores ali selecionados, a única exceção é para Arlette Farge. Aí nós poderíamos questionar, no campo historiográfico, agora não só na questão do próprio contexto. O que justifica esse silêncio? Por que não se estudar as historiadoras e estudiosas da história de nosso tempo, como se fez com os historiadores de nosso tempo? Qual o papel que tiveram na constituição dos estudos históricos e no desenvolvimento dos cursos de pós-graduação em nosso país? Quais questionamentos, inovações, abordagens elas trouxeram para o campo dos estudos históricos? Em se tratando da história do Brasil, especialmente do período republicano, quais as contribuições que essas historiadoras, essas estudiosas da história, trouxeram para pensar e repensar a questão? Como eu disse a vocês, muito rapidamente, eu vou trazer a vocês os 2 exemplos que eu disse. Muito rapidamente, mas antes disso, eu gostaria de mostrar para vocês o resultado. Acho que fica ruim para vocês verem? Um pouquinho, né? Isso daqui, pessoal, é um resultado já da pesquisa que eu disse a vocês, interinstitucional, feita sobre as historiadoras do Brasil, historiadoras e cientistas sociais que estudaram a história do Brasil. Esperávamos que o projeto fosse rapidamente aprovado. Foi encaminhado em 2014 e, por incrível que pareça, demorou mais de 2 anos para sair o resultado desse edital. Se vocês se lembram, foi o começo da crise do governo Dilma, que foi se agravando em 2015, até se chegar ao impeachment em 2016. Em cima disso, nós tivemos prorrogação de prazo do resultado desse edital por 5 vezes. O resultado desse edital só foi sair no final de 2016. Nós já nem esperávamos mais o edital. Então, vejam, pesquisa, como é um planejamento e é definida por bons planejamentos, vocês podem ver aqui facilmente que desse planejamento inicial, de 2014, para o planejamento final que nós fizemos em 2017, há passagem aqui de 3 anos, mas não de 3 anos propriamente de pesquisa. Nós aguardamos aqui quase 2 anos e meio para o resultado, e depois tivemos mais 6 meses para a discussão, e aqui nós fizemos um levantamento sério da questão. E vejam, aqui não está o número total. Quando nós ultrapassamos a casa dos 35 nomes, com possibilidade de ultrapassar 40, nós vimos que não havia possibilidade de estudar uma gama tão grande de estudiosas para o período, num período tão curto de tempo. O que foi feito aqui? Um programa de estudos, como qualquer programa, como qualquer pesquisa. Você planeja a pesquisa de acordo com o seu tempo. Além disso, como uma pesquisa interinstitucional, é uma pesquisa que depende de vários colegas, em diferentes pontos do Brasil. Nós tivemos contribuições de colegas de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Mato Grosso do sul do país, do nordeste do país. E um outro problema, além do quantitativo, entra também a questão editorial. Limitação de verbas para edição. Então, dentro desse planejamento que nós fizemos, considerando possibilidades e circunstâncias, esse é o primeiro volume da série que vai estar saindo. E, já adiantando, aqui consta um texto do professor João Fragoso, aqui da nossa plateia, que faz a apresentação da Marieda Linhares. Então, vejam, se vocês forem observar, aqui, muito rapidamente, a pergunta que fizemos mostra que a contribuição é, no mínimo, significativa. Mas eu vou mostrar muito rapidamente para vocês que ultrapassa isso. Comparando as duas circunstâncias muito rapidamente, porque eu gostaria também de ter um tempo para a gente discutir. A Cecília Westphalen e a Marieda Linhares, lembrando a vocês que é importante nesse caso, embora eu venha a sintetizar apenas a trajetória das duas, que o trabalho delas ganha quando consideramos o trabalho da Cecília Westphalen junto com a Altívia Baliana, no Paraná,
e o trabalho da Marieda Linhares, junto com a Eulália Lobo, no Rio de Janeiro. A Cecília Westphalen, como eu disse a vocês, ela se formou na Escola Normal em 1946. A Marieda não faz a Escola Normal, ela justifica em vários momentos a razão, ela diz, inclusive, que não queria ser professora, mas ela ganha o gosto de ser professora com a experiência que ela tem nos Estados Unidos, que ela traz para o Brasil, e ela vai dizer, após concluir o curso e se tornar assistente da cadeira com o Delgado de Carvalho, que ali ela começa a organizar um tipo de padrão de curso, de docência e de ensino, que, junto com o Francisco Falcon, nos anos 50, quando ela já se tornará catedrática, vai formar uma escola para se formar professores, que é o grande ponto do Rio de Janeiro, diferente de São Paulo, que tentou formar pesquisadores. Enquanto São Paulo já começou a se formar um núcleo, inclusive com tentativas de se criar, naquela característica, sem cursos respectivos de um doutorado, no Rio de Janeiro, foi muito forte a presença de formação de professores. Ao passo que, no Paraná, houve uma tentativa muito marcante de se formar bacharéis técnicos para o Estado, para organizar os arquivos do Paraná. A Cecília, inclusive, tem um texto muito interessante, muito marcante, que ela avança no Pequena História do Paraná de 53, mostrando que, diferente de São Paulo, o Paraná tem um conjunto documental muito extenso, mas que estava se perdendo já nos anos 40. Pela falta de técnicos, pela falta de profissionais, esses documentos, em poucas décadas, estariam totalmente deteriorados e inviáveis para a pesquisa histórica. Nessas circunstâncias que temos que observar essas duas profissionais. Como eu disse, em 46, a Cecília, ela se forma na Escola Normal. Em 1950, ela conclui o curso de Geografia e História. A partir de 1951, ela é assistente na cadeira de História Moderna e Contemporânea. Mas é interessante aí um dado curioso para observarmos. Diferente do Rio de Janeiro e de São Paulo, que assistente ficava somente na cadeira, no caso do Paraná, inclusive pela falta de profissionais e pela dificuldade de se encontrar profissionais muitas vezes, a Cecília deu aula em praticamente todas as disciplinas do curso, no período de 1951 a 1957, quando ela vai se tornar catedrática. E mesmo depois de catedrática, em muitas circunstâncias, ela ocupou disciplinas de outras áreas, como História Antiga e Medieval, História do Brasil, História da América, Introdução aos Estudos Históricos, Metodologia de Ensino, inclusive Didática. A Altiva Baliana, semelhante ao caso da Cecília Westphalen, também deu quase todas as disciplinas do programa do curso de Geografia e História. Então, elas vão dizer, após se tornarem catedráticas, aspas, melhor do que ninguém sabemos como é o funcionamento desse curso e o que é preciso para fazer com que ele se consolide na formação de profissionais. A partir de 59, quando já começam as discussões do Departamento de História, num curso de Geografia e História que está prestes a se separar, se tornarem autônomos, o curso de História e o curso de Geografia, vou voltar rapidamente a falar sobre essas circunstâncias, elas começam a discutir a formulação de um seminário sobre a história do Paraná. E esse seminário, que começa em 58, ele vai se manter até o final dos anos 70, quando abre o curso de mestrado em História na Universidade Federal do Paraná. Esses seminários serviam justamente para fazer o rastreamento de fontes, rastreamento de obras memorialísticas, sistematizar trabalhos de formandos, graduandos, professores do curso, para fazerem com que essa documentação fosse preservada. Durante esse período, a Cecília ela orientou 3 dissertações e 3 teses. A Altiva, de forma semelhante, 2 dissertações e 3 teses. Nasquelas circunstâncias, e elas vão dizer, considerando todas as limitações do nosso Estado, formamos aqui uma escola de demografia histórica. E, nesse aspecto, com 2 profissionais despontando, naquele momento, fazendo seus doutorados na França, respectivamente, o Carlos Roberto Antunes dos Santos, orientado pela Cecília,
e o Sérgio Odilon Nadalim, orientado pela Altiva. O Sérgio fazendo o seu doutoramento junto ao Loïc Henry, quem o conhece foi pioneiro no campo da demografia histórica na França. Foi também um dos orientadores, nesse caso, da Maria Luísa Marcílio, uma das pioneiras no campo da demografia histórica em São Paulo, e o Carlos com o Frederic Moreau. E vejam, esses dois profissionais igualmente fizeram parte do curso de História a partir daquele momento e formaram verdadeiramente um campo de pesquisa, uma linha de pesquisa muito forte, até recentemente, no campo da demografia histórica, que permaneceu até meados dos anos 90, quando o curso foi reformulado. Da produção da Cecília, como eu disse a vocês, a produção inicial marcadamente voltada para esse espaço do campo da diplomacia. Mas depois ela vai se fixar nesse estudo da história do Paraná, história documental do Paraná, fontes para se entender a história do Paraná, Pequena História do Paraná, como eu disse a vocês, de 1953, uma obra inicial que ela já começa a refletir essas questões. E que é importante aqui frisar, além do Loïc Henry, que orientou o Sérgio Odilon, ele também deu cursos na Universidade Federal do Paraná, esteve em São Paulo, esteve no Rio de Janeiro, e nos anos 70, a Cecília, junto com a Altiva, forma uma base de pesquisa interinstitucional junto com a Adeline Dalmar na França, e que avança por essas questões junto às pesquisas no Paraná. Tanto o Loïc Henry quanto a Adeline Dalmar, em suas estadias no Brasil, escreveram manuais que serviram de base para a formação desses alunos no mestrado e no doutorado. Um ponto agora para se refletir. A Altiva e a Cecília Westphalen, embora naquele período não pudessem se casar formalmente, elas viveram juntas por mais de 40 anos. Uma relação que se forma já no curso de graduação. Elas estabelecem intercâmbios, mas também estabelecem uma relação afetiva entre elas. Só que isso ficou sempre no domínio do privado. Embora, especialmente durante o regime militar, elas fossem aí, muitas vezes, vistas de forma inadequada estando na universidade. Vou ler muito rapidamente algumas circunstâncias que aparecem em algumas das atas, e algumas são muito acirradas nos anos 60 e 70 em cima dessas questões. Porque a Cecília ali era vista, em algumas circunstâncias, como a mulher que quis nascer homem, a militar que não tem fardas, a autoritária que quer dar ordem aos homens dessa casa. Embora não fosse do conhecimento de nenhum dos profissionais a intimidade dessa relação, se percebe desde os anos 50 o carinho que se forma entre elas. Vou dar aqui 2 exemplos de 2 correspondências que elas trocam em 2 momentos que a Cecília está na França. Um em 57 e 58, logo após a defesa da sua tese de cátedra. A Cecília, nesse momento, é a catedrática mais nova do Brasil. Ela defende a sua tese de cátedra com 30 anos de idade. Curiosamente, a Altiva, no ano seguinte, também defende a sua tese de cátedra em História da América, também com 30 anos. E, numa dessas correspondências, a Cecília vai informar a Altiva. Querida Altiva, meu bem, quero que você leia com atenção esse texto. É a única pessoa que lerá meu texto antes de ser impresso e antes de apresentá-lo na França. Quero dizer a você, antes mesmo que eu leia, pois ainda não o fiz. Em 1970, na segunda ida à França, ela vai dizer à Altiva: beijos, estou com muita saudade, mas é importante que eu esteja aqui para consolidar nossa história do Paraná. No ano mesmo que ela defendeu a sua tese de cátedra, em 57, aparece uma longa reportagem no Diário do Paraná, e um dos pontos no Diário do Paraná é justamente
a única mestra catedrática e mais jovem do Brasil. Não se esqueçam, naquele momento, mesmo no Rio de Janeiro, nós estamos falando de cursos que acontecem próximos, no mesmo período, mas que vão se consolidando a partir do final daquela década. Estando ali, no ano seguinte, a Altiva, e no Rio de Janeiro, como eu disse a vocês, a Maria Ieda Linhares e a Eulália Lobo. Então, esse é um ponto para discutirmos depois. Muito rapidamente agora, o outro lado, como eu disse a vocês, em relação a Maria Ieda Linhares. Como eu falei a vocês, em 1944, ela se torna licenciada em História e Geografia. Em 54, livre docente na cadeira. Logo, em 1957, no final de 57, início de 58, ela vai se tornar catedrática com 34 anos de idade. Diferente do Paraná, que era um programa que ainda estava se estruturando, com poucos professores, isso é um dos reflexos que faz com que a Cecília oriente 3 alunos no mestrado e 3 no doutorado, e a Altiva 2 no mestrado e 3 no doutorado. Durante um período semelhante, a Maria Ieda Linhares vai orientar 23 dissertações e 10 doutoramentos. Além da base que ela vai formar na sua cadeira, inovando o campo do ensino, da preparação das aulas, da formação dos licenciados, com a sua experiência na formação de mestres e doutores, ela vai formar ali a base de uma linha de história agrária para estudar a história do Brasil muito forte, formando, entre outros, Aebe Matos, Francisco Teixeira, João Fragoso, Sheila de Castro Faria. E com o Francisco Teixeira, ela vai escrever vários livros importantes, como Terra Prometida, História Agrária Brasileira, História da Agricultura Brasileira, História Política do Abastecimento. Um outro texto marcante que ela escreve é História do Abastecimento, uma problemática em questão, 1530-1918, que o outro texto que ela escreve a 4 mãos com Francisco de Oliveira dá continuidade de 18 a 74. E um outro texto que aí nos é bastante significativo e que mostra essa mudança de olhar que se tinha até então, fragilizando as áreas e restringindo a pesquisa. Aquele que era de antigo e medieval ficar restrito a esse campo, aquele que era moderno e contemporâneo ficar restrito a esse campo, e aquilo que se incumbia, em geral, a estruturação que era feita pelo regime de cátedras. Com o fim das cátedras, em 68, houve a possibilidade de esses campos serem melhor explorados. E é o que acontece com uma das sínteses mais marcantes, que a Maria Ieda Linhares vai ser uma das coordenadoras, que é o História Geral do Brasil, publicado originalmente em 1990, até hoje reimpresso, e é um texto ainda muito utilizado na maioria dos cursos de graduação, que mostra ali um novo painel sobre a história do Brasil, inclusive dialogando com a coleção até então clássica, organizada pelo Sérgio Buarque de Holanda e pelo Boris Fausto, sobre a História Geral da Civilização Brasileira, em 11 volumes. Peço com devido respeito a licença ao professor Fragoso para ler um ponto aqui, que ele faz uma rápida avaliação, não só da trajetória da professora Maria Ieda, mas também da sua contribuição marcante para a história da historiografia brasileira. Diz ele, Dona Ieda, como poucos historiadores brasileiros de fins do século XX, esteve preocupada com a elaboração de métodos, de técnicas e de fontes que permitissem apreender a sociedade dita colonial e do século XIX. E eu acrescentaria aí, e com isso, formando uma verdadeira geração de profissionais que avançaram sobre a história do Brasil, especialmente sobre questões pouco estudadas até então, como lavradores pobres, como o abastecimento interno, formação do mercado interno brasileiro, discutindo, inclusive, teses clássicas, como do Caio Prado Júnior, do Fernando Antônio Novaes, e que mostraram que a história do Brasil colonial é muito mais complexa do que até então se imaginava. Para encerrar, gostaria aqui de ler 2 páginas para sintetizar a discussão como eu apresentei a vocês.
e, evidentemente, não cansá-los demais, porque fala que demora muito, cansa o público, e aí ela, ao invés de ser de alguma contribuição, ela acaba não sendo. Como eu disse, então, a vocês, agora para sintetizar. A obra dessas historiadoras foi produzida durante um momento de profundas transformações nos estudos históricos brasileiros e mundiais, com a introdução de novos temas, objetos, abordagens. Elas fizeram parte de uma geração de mulheres que ingressou nas universidades brasileiras e mudou definitivamente o perfil e a forma de se fazer história em nossas instituições universitárias. Com base no trabalho pioneiro e desbravador de outras mulheres, como Virginia Robert Hall, Alice Canabrava, Dice Cortez, Maria Isaura Pereira de Queiroz, Gildo de Mello e Souza, Anita Novinsky, Miriam Ellis, Maria Tereza Nunes, Paula Bergman, Lucila Hermann e tantas outras pioneiras, elas foram responsáveis pelo questionamento inicial da conformação das estruturas institucionais a que estavam solidificadas nossas universidades desde as primeiras décadas do século XX. As suas vozes, as suas obras e trajetórias possibilitaram a mudança da feição do pesquisador profissional em nosso país, mostrando a importância do papel das mulheres na forma de se fazer história, na forma de se fazer ciência, contribuindo diretamente com a renovação dos estudos históricos e a leitura e as interpretações que foram feitas a partir de então sobre a história do Brasil, especialmente história do Brasil republicano, até aquele período muito pouco estudado. Como eu disse também no caso, renovando outros campos como história do Brasil colonial e história do Brasil imperial. Embora esse processo histórico possa parecer uma coisa simples a olhos incautos, até fins da década de 1950, as mulheres praticamente não alcançavam postos significativos em nossas sociedades, como vimos aqui alguns dados. Embora representassem a maioria nos índices de formandas, nos cursos de graduação, nas áreas das humanidades e mesmo parcela significativa dos doutorados defendidos no período. Depois da década de 1960, houve uma transformação nesses números, isto é, no ingresso de mulheres nas universidades como docentes, o que contribuiu diretamente não apenas com a alteração na forma como se praticava a ciência nessas áreas, mas, o que é ainda mais fundamental, sobre a maneira com que se avaliava o papel das mulheres nas instituições universitárias e nos centros de pesquisa. A transposição dessas barreiras ainda é parte de um processo que se vê facilmente em nossas instituições, porque, sem dúvida alguma, ainda se encontra em execução. Há instituições, inclusive, que demonstram certo conservadorismo que, semelhante à década de 30, ainda tem suas raízes. Portanto, ao lado de Emília Viotti da Costa, Maria Tereza Petroni, Cátia Matoso, Olga Pantaleão, Nícia Vilela Luz, Laima Mesgraves, Maria de Lourdes Janotti, Maria Beatriz Nivas da Silva, Sueli Robles Reis de Queiroz, Maria Silva de Carvalho Franco, Maria Odila Leite Dias, Raquel Gleiser, Sandra Pesavento, Enide Mesquita Samara Mesquita, Hebe Matos, Maria Helena Machado, Ângela de Castro Gomes, Laura de Mello e Souza, Línia Schwartz, Mary Del Priore e tantas outras pioneiras e pesquisadoras importantes que temos hoje, atualmente referências em seus estudos, em suas áreas, mostram que os sentimentos e as emoções também fazem parte do fazer ciência, tanto quanto a objetividade e a racionalidade até então pregada a partir da criação de nossas universidades nos anos 30. Com isso, trouxeram a família e a criança, o idoso e o adolescente, as relações de gênero, as disputas pelo poder, o amor e as desilusões amorosas, as representações do feminino e da maternidade, as formas de vestir, comer e festejar, o culto ao corpo e à beleza, os rituais e os simbolismos, a história da vida privada e da cultura material e imaterial, os silenciamentos, as exclusões, os excluídos, os sem rosto, sem voz, sem história, que clamavam para ser ouvidos, que tinham uma história para contar, mas ninguém para escutar, para o campo dos estudos históricos brasileiros, mudando definitivamente os rumos e a fisionomia da pesquisa e o papel do pesquisador e da pesquisadora em nossas instituições, a forma como se problematizava as fontes e a elaboração das interpretações que se faziam sobre o passado e a constituição da sociedade brasileira. Por fim, digo a vocês, evidentemente não estamos aqui enveredando para o outro extremo, o extremo oposto, dizendo que tudo foi feito pelas mulheres, mas sim que elas fazem parte constitutiva de um processo de renovação dos estudos históricos brasileiros, a partir dos anos 50 e 60,
ao lado de tantos outros pesquisadores importantes e cujo papel já foi lembrado em muitas outras pesquisas, publicações, artigos, teses, dissertações. Elas, no entanto, continuavam, em geral, silenciadas. E por aqui eu encerro e, mais uma vez, agradeço a gentileza, a presença do público até aqui. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Acho que essa geração de... essas mulheres, né? E acho que aquilo que você falou, né? Elas formaram, né, uma geração de historiadores, particularmente a Maria da Linhares. Eu sempre falo que essa é uma das pessoas que eu gostaria de ter abraçado pelo profundo respeito. Cara, ela formou uma das melhores gerações de historiadores que a historiografia brasileira tem, né? E eu acho que ela, uma das grandes contribuições de onde veio, que é o exercício mais caro do historiador, é o exercício da dúvida. Se ela não questionasse, né, nos anos 70, a decadência das Minas Gerais, né, talvez não teriam saído tantos trabalhos e talvez haveria só uma reprodução de viajantes ou de antiga documentação, mas definitivamente a partir dela a historiografia brasileira foi reescrita, né? Mercado interno, mercado atlântico, família, fortuna, hierarquias e, bom, é uma série de temas, né? Acho que o trabalho dela vai ser lembrado sempre, né? Mais um comentário. Eu abro agora para questões, né? A gente faz uma rodada de 3. O professor responde, depois a gente volta para mais questões, ok? Alguém? Professor Diogo, muito obrigada pela sua palestra, que foi excelente. Quer dizer, eu acho que realmente casou super bem com o tema, né, da semana. A minha primeira pergunta é relacionada a essa questão que você falou do Brodel. Porque você disse que existe, então, uma explicação, né, pelo que eu pude entender, segundo a qual a presença do Brodel na USP é a responsável por uma prevenção contra as mulheres, digamos assim, né? E eu queria entender um pouco melhor, se o senhor poderia falar um pouco mais sobre isso, né? Por que se atribui ao Brodel esse papel? O que isso significou concretamente? A minha outra pergunta é relativa à questão do fim das cátedras, também tentando articular os dois lados da discussão proposta pela semana. Se é possível, se o senhor chegou a investigar isso, né, mensurar o papel do fim das cátedras numa maior abertura à presença das mulheres, ou se não. Quer dizer, se existem talvez outros fatores, né, exatamente, um movimento feminista, né, que podem explicar uma maior presença da mulher na universidade, ou, né, se há ou não. E a terceira questão é em relação à historiografia. Então, porque o senhor apontou aí alguns exemplos, né, de livros, de coletâneas dedicadas, né, às contribuições dos historiadores, e que somente uma tem um texto sobre uma historiadora, que é a Arlette Fach, que, inclusive, curiosamente, né, coincidentemente, foi escrita pelo professor Marlon Salomon, que é o professor aqui. E aí, daí a minha pergunta, se nesse estudo, se o senhor considerou exatamente a presença das mulheres na outra ponta, quer dizer, é também pela falta de mulheres entre os autores desses textos que se explica também a pouca incidência de textos sobre historiadoras, né, ou não. Quer dizer, existem historiadoras entre os autores dessas obras, né, porque a minha impressão é de que, se existem, elas são muito poucas, né? Mas eu queria saber se o senhor chegou a investigar alguma coisa assim. Muito obrigada.
Maria, posso fechar o bloco fazendo questão? Ou você quer deixar para depois? Pode fechar? Bom, gente, bom dia a todos e a todas, né? Diogo, agradeço pela sua conferência, pela sua palestra, foi excelente. Também, né, eu aqui e a Raquel estamos tricotando, né, mas assim, você abriu uma série de questões para a gente, então parabéns pelo trabalho, pela organização da equipe, da pesquisa toda, né, que está sendo desenvolvida, né. Eu queria falar um pouquinho, é uma pergunta também mais sobre a Cecília Maria Westphalen, né, é uma historiadora, né, com quem que eu conheço já há mais tempo, e que, de alguma forma, né, a minha pesquisa acaba dialogando um pouco com o trabalho dela, mais a história documental, né, que ela faz sobre o oeste do Paraná, né, sobre a fronteira, né, do Brasil com o Paraguai. Assim, eu acho interessante pensar, né, essa universidade, né, e você fala da questão da masculinidade, como essa universidade é muito, né, ela é muito masculina e machista nesse período, né, e não só nesse período, né? Como experiência de vida mesmo, sempre me incomodou isso, né? Eu tive toda uma trajetória escolar, a maioria dos professores eram professoras, aí você chega na universidade, quase todos são homens, né? Então nós temos essa característica até hoje na Universidade Brasileira. Mas pensando na Federal do Paraná, né, nesse período, né, os colegas da Cecília Maria Westphalen, como por exemplo o Bento Munhoz, né, e também o Brasil Pinheiro Machado, foram governadores do estado, né? Até hoje a UFPR tem essa característica, né? Forma quadros políticos, né? Para a Prefeitura de Curitiba, para o governo do Estado, para o governo federal, né? E aí eu fico pensando, né, eu quero ser mulher, né, nessa universidade que está tão intimamente ligada, né, aos poderes que se coloca, né? Tem um curso de História para formar, né, intelectuais e políticos do Estado, né? E aí a minha pergunta, porque eu nunca conheci a fundo, né, a postura política da Cecília Westphalen e da Altiva Pilatibaliana, né? Como elas se colocam politicamente nesse contexto, né? A carreira delas abrange dois períodos muito importantes na história do Brasil, né? Esse período anterior ao golpe de 64 e depois a ditadura, né? Então, como elas dialogam com esse contexto político, com essa universidade que é tão, né, conservadora, né? Uma universidade que, né, os políticos que saem dali não é o PTB que defende a reforma agrária, né? São políticos do PR, né? do PSD, né? Então, nesse sentido, qual é essa postura política delas, como elas vão dialogar depois com a ditadura, né? Enfim, mais para entender um pouco mais quem são elas, mas parabéns pelo seu trabalho, assim, acho que iluminou uma série de questões para mim, né? Eu só posso agradecer pela gentileza das questões, porque permite que avancemos em algumas coisas. Não sei se eu vou poder avançar tudo que vocês esperam, mas vou tentar com algumas coisas. Primeiro ponto, a questão do regime de trabalho. O regime de trabalho era o mesmo, para homens e para mulheres. A diferença é que todas elas, seja no Paraná, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, seja em Minas Gerais, se desdobravam duas vezes. Além do trabalho em casa, também na universidade, e muitas delas trabalhando de sábado e domingo, simplesmente pelo fato de serem reconhecidas. A Cecília Westphalen, inclusive, ela trabalhava muitas vezes de sábado e domingo na universidade. Muitos colegas criticavam ela nas reuniões do Departamento de História por vir no sábado e domingo. Alguns diziam, dando um mau exemplo, querendo dizer que nós não trabalhamos, sou a defensora do regime, e já vindo a esse aspecto. Politicamente, a Cecília sempre foi considerada pelos seus colegas extremamente conservadora e apoiando o regime, e essa é uma das razões que muitos justificam dela ter conseguido a aprovação do projeto para o curso do mestrado tão rápido para a Universidade Federal do Paraná e depois do seu doutorado, quase 10 anos depois. Ao passo que muitas outras universidades demoraram muito mais tempo. Esse é um aspecto. Não quer dizer que reflita na prática, porque muitas vezes isso também é uma sugestão de crítica. Há muitos indícios disso nas reuniões, em relação a conservadorismo, opções políticas, a denúncia de colegas. Mas não quer dizer que isso reflita propriamente a posição delas, porque em muitas coisas elas eram contrárias ao regime. Mas isso aparecia nas correspondências. Tanto ela quanto a Altiva criticavam muito a questão da perseguição que era feita no período. Essa era uma das razões delas manterem a relação que elas tinham tão secreta e no privado. E, mesmo assim, havia insinuações no departamento tentando denegrir a imagem delas. Ao passo que, historiograficamente, no Paraná, elas foram que trouxeram inovações no campo da pesquisa. Elas foram progressistas metodologicamente, teoricamente falando.
em relação aos seus colegas do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná e alguns religiosos locais que substituíam algumas disciplinas. Exemplo é o Homero de Barros, que em sua disciplina sobre História da Antiguidade e Idade Média, em muitos aspectos, a Cecília dizia que era uma cartilha religiosa, porque ele fazia uma defesa veemente da Idade Média e da caracterização da cristandade ocidental que se formou ali, e com o Renascimento e Iluminismo se perde esse projeto religioso, e era por isso que a sociedade brasileira estava se degradando naquele momento. Era por isso que o espírito nacional estava se perdendo naquele momento. Ele vai dizer em vários momentos, se me permitem, eu vou ler rapidamente um fragmento de um outro texto para mostrar para vocês como ele observava a questão. Numa das aulas inaugurais que consta nos anuários da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Paraná. Em 47, as grandes civilizações passaram a ser entendidas através de uma falsa filosofia da vida, Homero falando, com o grande aparato dos povos utilitaristas. Passou, então, a imperar a chamada civilização da máquina. A avalanche, se me permitem o termo espúrio, do americanismo invadiu terrivelmente todos os recantos, aniquilou todas as tradições, inclusive as nossas. Enquanto declina a espiritualidade e a candura dos homens, esplendem as maravilhas científicas e mecânicas, aprimoram-se os recursos de perfeição material, mas a humanidade se perde na ânsia do utilitarismo que empolga e seduz as massas esquecidas do seu destino. Poderia aqui alongar com vários outros exemplos dele, ao longo dos anos 40 e 50, em relação a isso, e ele, que falece no início dos anos 70, é um daqueles que dizem abertamente que a Cecília é extremamente conservadora. Tanto é que um dos anos que a Cecília o substitui na cadeira de História Antiga e Contemporânea, que ela retira todos os autores católicos, inclusive Santo Agostinho, Tomás de Aquino, na discussão, e acrescenta outros autores para mostrar que a Idade Média não é apenas essa formação de religião, mas a introdução de um pensamento oriental, a questão de discussão sobre um pensamento de uma África que está ebulindo em ideias, de uma Europa que não é apenas um único perfil de cristandade, ela está mostrando essa diversificação de ideias e mostrando não somente a história europeia, mas pensando numa história mundial do período. Ela foi abertamente criticada pelo Homero de Barros, que estava tentando denegrir a sua imagem na sua disciplina. Então, esse é um exemplo. Podemos adentrar em vários outros nas circunstâncias. Então, como eu disse a você, a questão do regime de trabalho era o mesmo. Mas todas elas, sem exceção nesse período, elas tinham que se multiplicar por 2, por 3, para serem reconhecidas. E muitas delas ainda assim não eram. Vendo a trajetória da Maria Luísa Marcílio, isso é muito claro. A Maria Luísa Marcílio, que tem uma obra pioneira, que ela faz seu doutorado na França, ela chega ao Brasil com o seu estudo feito sobre a cidade de São Paulo. Em 74, ela defende a sua livre docência, estudando aí, nesse caso, a capitania, depois província de São Paulo, e mostrando uma metodologia para se trabalhar com a documentação eclesiástica, especialmente os registros de nascimento e casamento, junto com as listas nominativas de habitantes, uma metodologia que ela mesma diz que tenta avançar em relação ao estudo de famílias feitas até então na França pelo Louis Henry. Mas vejam, só foi reconhecida muitos anos depois, especialmente com seu trabalho sobre a criança abandonada. Não primeiramente por esse seu trabalho pioneiro de demografia histórica, que inclusive sua tese só foi publicada em 2000. Defendida em 74, ela só foi ter a sua primeira edição em 2000. Embora já fosse muito lida, muito discutida, há indicações que ela fosse muito discutida no Paraná, inclusive no Rio de Janeiro. Também muito discutida, mas publicada, divulgada, só em 2000. E de sua produção, que é uma produção bastante extensa, seu livro mais discutido é justamente a História da Criança Abandonada, que é uma pesquisa que ela demora 10 anos, aí ela já faz essa pesquisa com um grupo que ela organiza junto com o CEDAW, que ela é uma das fundadoras e permanece na direção do CEDAW por 10 anos, e é essa obra que marca a sua trajetória. Sobre a questão do Brodel, ela é muito mais discutida
nos depoimentos dados por alunas e ex-alunas e por algumas posições marcantes, especialmente por parte do Eduardo de Oliveira França. A partir dos anos 50, quando o Eduardo de Oliveira França se torna catedrático de História Moderna e Contemporânea, na maioria das orientações que ele faz, ele vai dizer: como pesquisadora, você pode até ter sucesso, mas na cátedra você não terá condição se quiser formar família. Então, ele era muito categórico em relação à questão da presença da mulher na universidade como pesquisadora ou como futura professora, porque ela teria que fazer escolha. E o Brodel já chamava a atenção para essas questões nos anos 30. Mas é como eu disse, não há como você fazer uma leitura teleológica do processo e automaticamente sugerir que apenas isso que fez com que houvesse essa tentativa de distanciar a mulher da cátedra ou distanciar ela da pesquisa histórica. Porque, no caso de História do Brasil, havia algo semelhante. E, mais do que isso, o Alfredo L. Júnior era extremamente crítico em relação ao Brodel, em relação ao Zanal, em relação à história econômica e social praticada na França, naquele período. Um outro aspecto que complementa esse é o ingresso do Sérgio Buarque de Holanda, a partir de 1956, substituindo Alfredo L. Júnior na cadeira de História da Civilização Brasileira e se tornando catedrático em 58 na cadeira. Porque ali vai se falar que o Sérgio formou uma geração de pesquisadores e pesquisadoras. Então, nesse aspecto, um outro rol que se marca para a trajetória do Sérgio é essa preocupação com a presença das mulheres, que era marcante na assistência que ele tinha na cadeira, na questão das orientações, mas muito disso se deve não só ao Sérgio, mas ao papel que a sua esposa, a Maria Amélia Buarque de Holanda, teve, que foi muito marcante no período. Não só auxiliando o Sérgio Buarque de Holanda na coleta de fontes, na datilografando seus textos, muitos deles revisando seus textos, não se sabe até o momento, profundamente, até que ponto foi marcante a sua presença nas pesquisas, junto dos seus textos, e na questão de propiciar ao Sérgio Buarque de Holanda um ambiente para ele fazer pesquisa e escrever seus textos. Eles tiveram 7 filhos. Mas é marcante também a convivência que a Maria Amélia propiciava junto às suas assistentes, junto a outros profissionais da USP, a amizade marcante que eles tiveram junto com o casal Antônio Cândido e a Gilda de Mello e Souza. Mas esse é um ponto. Mensurar. Não tenho dados para sistematizar São Paulo, Rio, Minas e Paraná para o período. Mas posso te falar, com base nos dados, que há um aumento significativo depois de 68 da presença da mulher. Não é só o fim do regime de cátedras que justifica isso. Uma das razões mas não é só isso que justifica. Por quê? Porque até então, o que era o processo que acontecia no interior da cátedra? O catedrático encaminhava a solicitação junto à congregação. Muitas vezes ele definia parte dos nomes que comporiam a banca para o concurso para livre docente e mesmo para o concurso para catedrático. Ao passo que, com o fim do regime de cátedras, a discussão não passou a ser individualizada entre cadeiras, mas por parte de departamentos, discussões departamentais. E até então, aquelas fronteiras muito rígidas entre as áreas foram paulatinamente se distanciando com a presença dos departamentos. É óbvio que é uma história muito mais densa do que palavras, sínteses como essa podem agregar. Mas é um começo de hipótese para se pensar melhor a questão. Falta de historiadoras. Na maioria dessas coletâneas, a presença de historiadoras é marcante na escrita de textos. Aparece bastante historiadoras. O que não aparece são estudos sobre historiadoras. Então, o outro lado da moeda, historiadoras eu tenho, escrevendo textos. O que praticamente não há são estudos sobre historiadoras. E, aliás, volto aqui a lembrar um aspecto que eu não fui o responsável por encabeçar esse projeto. A grande presença aqui é marcante também das mulheres. No Rio de Janeiro, a Rebeca Gontijo,
e no Mato Grosso do Sul, a Tânia Zimmermann. Eu sou um mero coadjuvante, e um mero coadjuvante aqui apresentando alguns resultados. Então, aqui também, eu faço elogio ao trabalho de organização dessas pesquisadoras, que foi exemplar na pesquisa, em todos os sentidos, na organização das equipes, na organização do grupo, nos diálogos. Então, a presença delas, embora não estejam aqui, é a elas que, sem dúvida alguma, se deve qualquer sucesso que tenha o resultado final aqui apresentado desse trabalho, que deve sair publicado a partir do ano que vem. E já adianta a vocês, o resultado, os três volumes serão disponibilizados gratuitamente para se baixar o e-book. Então, eu deixo aqui o compromisso que, assim que estiver o texto, eu mando os links de acesso para vocês. Cecília, com relação à política, eu acho que, mesmo tendo falado pouco, eu acho que agregou rapidamente na fala. Mais uma vez, eu agradeço ao professor Diogo, né, pela presença, pela agradeço, fala, por dar visibilidade a essas mulheres, né? Agradeço a presença de todos e todas que aqui estão, né, e damos encerrada essa primeira parte da Semana de História. Eu espero que vocês encontrem temas, problemas, diálogos, discussões, debates, questionamentos suficientes ao longo desses 3 dias, nas várias salas de aulas, nos vários simpósios temáticos que são disponibilizados aqui pela Semana de História, ok? Tenham todos um excelente evento. Muito obrigada. Muito obrigado. Gostaria mais uma vez só de agradecer a acolhida, agradecer o convite. Muito obrigado pela gentileza de vocês.